que é a última pregação dela depois dela perder a barriga, viu? Depois que o Levi sair, essa daqui vai entrar para a história, viu? Então, vibra hoje, porque eu estou vibrando nessa última noite, está perto, viu, irmão? A qualquer hora o Levi está vindo aí. Então nós vamos vibrar hoje com o fôlego da grávida, amém? Amém. E pelo incrível que pareça, como o fio que está ligado aqui, está ligado na terra, eu dentro do carro eu falei com o Senhor: Senhor, usa-me conforme o Senhor quer. Fale com a tua igreja da forma que o Senhor quer. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, porque esse pode ser o meu último culto ministrando a sua palavra. E não que eu queira que o Levi nasça agora, ele tem que vir em setembro, amém? Amém. Mas se for a vontade do Senhor, eu creio que Ele está cuidando desde o começo, Ele vai ser o mesmo que vai cuidar até o nascimento. Sem muitas demoras, eu quero convidar a igreja a abrir vossas Bíblias em Isaías, no seu capítulo 38. Igreja, eu estou com o meu coração transbordando, mas ao mesmo tempo bem na minha boca aqui. Quarta-feira foi algo que aconteceu aqui nessa igreja, que quem esteve aqui não daria nada pelo culto. Mas a presença do Senhor foi real. E Deus falou através da boca do pastor Hackson algo, e eu aqui em cima estava e eu via, e eu contemplava. E o Senhor dizia que iria realizar na noite do domingo. E ali fora o pastor Hackson mesmo já foi me direcionando, e eu falei: Senhor, não estou entendendo nada. Mas ali o pastor falou: Elis, esse domingo você traz a palavra. Quando foi hoje de manhã cedo, eu mandei mensagem para ele: pastor, é culto de Santa Ceia, o senhor tem certeza? É aquela dúvida, né? Mas quando Deus fala, irmão, está falado. Quando Deus decreta, está decretado. E eu quero passar para a igreja algo que aconteceu na quarta-feira, que Deus vai finalizar na noite de hoje, porque Ele marcou a noite de hoje no calendário para fazer e realizar sobre as nossas vidas nessa noite. Você crê? Então abra comigo a Bíblia em Isaías 38, no seu capítulo 1, aleluias. Que diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. E a igreja se acerta dando glória a Deus. Eu ia ler da minha tradução, mas eu preferi pegar essa aqui, que eu acho que é que todo mundo tem aí, né? Igreja, na quarta-feira, o Senhor falou em Isaías 43, através do lábio do pastor Raso, que disse que para, né, lá, só voltando um pouquinho lá atrás para você entender o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite. E se nós passarmos pelo fogo, a chama não nos atingirá. Se nós vamos passarmos pelas águas, Ele vai abrir o caminho para que nós passássemos em terra seca. E quando ele mencionava que ele via um tapete estendido e que era algo diferente, eu contemplava luzes, mas eram luzes que acendia, mas apagava. E ficava umas... Tem quando a luz está querendo queimar? E eu não entendi. E eu fui pedindo direção ao Senhor. E o Senhor me deu essa palavra na quarta-feira. E eu falei: Senhor, hoje é culto de Santa Ceia. Ele falou: faça o que eu estou lhe mandando. Fala o que eu estou lhe mandando. Porque há uma semana atrás, a igreja estava em propósito de oração. E eu vou descer lá no domingo e vou responder orações que foram feitas durante esse propósito. Para voltar para o nosso texto. A palavra que nós acabamos de mencionar declara que Ezequias
sentença de que ele iria morrer. Mas também, no meio desse cenário de doença grave, ele também recebeu a profecia da cura, com um acréscimo de 15 anos. E quando eu estava lendo essa palavra de manhã, começou a chegar a mensagem no WhatsApp da igreja. E na quarta-feira, quando eu estava aqui em cima, o Senhor falou: tem orações que foram feitas que eu vou responder. Mas tem pessoas que precisam de virar rosto para a parede e continuar orando. Porque às vezes nós estamos vivendo algumas coisas em nossas vidas, nós não achamos que é um adversário da nossa alma. Mas é apenas o Senhor nos futucando para nós nos aproximarmos dele. Nos voltarmos e nos humilharmos debaixo da presença dele. Não, ele está querendo dizer que é o Senhor que colocou no leito? Não, não estou. O que eu estou querendo dizer para você é que eu não sei como é que foi o propósito de oração, porque eu não pude estar. Mas o Deus que eu sirvo estava. O Deus que eu creio estava. E o Deus que falou comigo estava neste lugar, e Ele sabe do que eu estou falando. Glória a Deus. E começou a chegar as mensagens, olha, assim, assim, assim. Eu ia responder, o Senhor falou: não responda. Eu estou cuidando. Eu estou zelando. Tanto no Velho e no Novo Testamento, nós iremos ver o Senhor realizando e operando pelo intermédio da oração. Porque o Senhor, Ele ainda revela e Ele ainda opera pelo meio da oração. Da oração sincera. Da oração que você se rasga, que você se lança. Da oração que você não olha para quem está à direita e quem está à esquerda, que você entrega a sua perfeita adoração, o seu perfeito louvor, a sua perfeita oração. Porque a oração, ela começa com oração. Enquanto você ora, Deus entra em ação. Mas para isso você tem que se movimentar. Você tem que se rasgar. Você tem que se lançar. Deus se move nesse versículo chamando oração. Jesus em Mateus 6, 5. Ele começa a revelar sobre a oração ali. E ele diz o quê? Enquanto orares, não sejam como os hipócritas, pois que apreciem orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Aqui nesse capítulo, Jesus ele já começa a nos ensinar que quando nós orarmos, nós não devemos ser hipócritas. Nós não devemos querer orar para nos aparecer, mas sim para que nós possamos desaparecer e ouvir o que o Senhor tem para nós. Quem ora para se apresentar aos homens, não se achega para perto de Deus. Talvez você tenha orado e tenha pedido a Deus resposta de sua oração e Ele ainda não te respondeu. Eu não estou te chamando de hipócrita, mas eu estou te alertando, porque a palavra do Senhor, ela nos revela a verdade. Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é viva. Deus disse para mim, a oração precisa de ter humilhação, até que Deus te veja, até que eu veja o meu povo. Lá em Mateus 6, ele vai dizer: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e pôs-se, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai que estás em secreto. Fecha a porta do teu quarto, é você e Deus. Fecha a porta do templo, ajoelha, é você e Deus. Fecha a porta, igreja, fecha a porta, tem portas abertas que estão impedindo de você acessar o nível maior que Deus quer ter de intimidade contigo. Jesus está dizendo aqui que além de ouvir a tua oração, Ele também vai te responder. Mas fecha a porta do teu. Ele não só ouve, como também responde. A oração é uma via de mão dupla, aonde a igreja fala, ora, Deus ouve, desce e responde. O lugar secreto é lá no seu quarto, é na consagração, é na campanha de oração. É onde você dobra o seu joelho,
aqui neste lugar. Eu creio que aqui nessa noite tem uma igreja que tem intimidade com Deus, que tem particular com Deus, que Deus conhece a sua voz, que Deus conhece as suas lágrimas, que Deus conhece o seu caminhar, que Deus conhece a tua fala. Eu quero acreditar que aqui nessa noite tem uma igreja reunida, porque crê que Deus é Deus que fala e que realiza. Pelo intermédio da oração sincera. Aleluias. Para quem tem particular com Deus, eu tenho uma notícia. Essa noite Deus está trazendo resposta de oração. Eu não sei quanto tempo você está orando, mas eu quero dizer para você o que o Senhor falou comigo aqui na quarta-feira. Domingo eu desço com resposta de oração, porque não foi pouco o preço que o meu servo pagou, não foi pouco o preço que a igreja pagou. Teve dias que Satanás tentou aprisioná-lo, não deixá-lo ir, mas até tentou, mas ele esteve. E você, igreja, quer resposta de oração, mas não vem orar? Quer resposta de oração, mas não busca? Quer resposta de oração, mas não se curva? Eu vou falar, Jesus. Só a resposta vai vir quando você virar a tua face para a parede. Não precisa chegar na sua casa, não. Continue em espírito de oração, porque o Deus que eu creio, Ele está descendo aqui nessa noite e Ele está entregando a pessoas designadas neste lugar resposta de oração, resposta de oração. Eu vou repetir para ver se você consegue abrir a tua boca e dar glória a Deus. Deus está descendo nessa noite e está levando a sua resposta e entregando em tuas mãos. Eu só sei que Elis não estava, mas há um Deus que te observa e essa noite vai responder a sua oração. Em Atos 12 nós vamos observar a igreja sendo pressionada por Herodes. Ele prende Tiago, mata Tiago, prende Pedro e agora ele determina que Pedro vai ser morto. Porém a Bíblia Sagrada nos diz que a igreja de Deus orava. A Bíblia diz que a igreja orava. Quem tem prazer em falar com Deus se reúne. A igreja orava, se consagrava. A igreja de Deus, ela estava ali pagando o preço. Ela se reunia na casa de uma mulher chamada Irmã Maria. E o texto diz que na mesma noite que a igreja estava orando, a oração da igreja entra no mundo espiritual e atravessa dentro da cela onde Pedro estava, porque resposta de oração tem endereço certo. Pedro estava lá na cela, mas enquanto a igreja orava na casa da Irmã Maria, o anjo descia na cela e dava a sentença de liberdade para ele. E se você pode crer comigo, dê glória a Deus e aleluia, porque eu vejo os luzes sendo acesas neste lugar. A tua lamparina vai continuar brilhando, queira o inferno ou não queira. E esse texto diz que estavam lá, Jacques e Edson, todos reunidos na casa da Irmã Maria. Pensa num culto que estava pegando fogo. As Irmãs Maria do coque do mundo de antigamente, que o Senhor está procurando as Irmãs Maria de hoje, não acha? As Irmãs Maria que vai na marcha, que Deus manda falar, fala. As Irmãs Maria que Deus fala, diz assim, eu estou dizendo. Elas não têm medo se vai ficar de cara feia, se vai gostar ou se não vai. Elas simplesmente obedecem. A oração da igreja entrou no mundo espiritual, entrou naquela cela, porque resposta de oração não erra endereço. Porque enquanto você está aqui neste culto, a tua oração está indo lá no endereço correto. Enquanto você está aqui nesse culto, a tua oração está chegando lá naquele lugar que você está pedindo ao Senhor. A oração ela não chega no lugar errado, porque o Senhor ele sabe exatamente quem você é. Eu não sei aonde você orou e o que você está pedindo, Deus resposta. Mas eu sei de uma coisa: enquanto você ora, a tua oração chega lá naquele endereço. Enquanto
forte, ele podia ser até poderoso. Mas quando ele bateu de frente com um crente que orava, que jejuava, que pagava preço, ele teve que recuar. Aleluia. Nabucodonosor não consegue prender resposta de oração da igreja. Não tem demônio no inferno que consiga neutralizar a resposta da oração da igreja. Não tem pombagira, não tem obra contrária que pode paralisar a oração da igreja do Senhor. Se tiver alguma potestade do inferno tentando neutralizar a igreja do Senhor, ela vai passar por cima marchando. Se tiver alguma potestade tentando impedir o avanço da igreja do Senhor, a igreja vai passar por cima marchando e orando, marchando e orando. Glória a Deus. Cadê você que gosta de oração? Aleluia. Nós vamos passar a igreja. Nós vamos atravessar a igreja. Nós vamos atravessar porque o preço foi pago. É de oração em oração que nós iremos rompendo. É de oração em oração que nós iremos vivendo aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Aleluia. Vamos passar. A oração traz livramento. A oração traz providência. A oração traz cura. A oração faz você ter contato com Deus. Eu preciso te dizer que Ezequias era um homem de Deus. Ele governava, como eu já disse lá atrás, por 29 anos. Morreu aos 54. E a sua eternidade aparece quando ele estava lá, vivendo a melhor fase da sua vida, aos 39 anos. No auge da sua idade, no auge da sua vida, podemos nos dizer. Porque muitos dizem que a vida começa depois dos 30, outros dizem que a vida fica mais bela depois dos 40. Glória a Deus e aleluia. Mas eu preciso te lembrar que Ezequias, ele tem experiência com Deus em oração. Não foi a sua primeira vez que esse homem faz uma oração sincera. Não é a primeira vez que ele se rasga diante de Deus. Se lembra quando a Síria se levantou contra Jerusalém? A afronta foi muito forte, igreja. Ele dizendo, não deixa que Ezequias te engane. Senaqueribe é um rei que consegue vencer todo mundo. Mas quando ele se deparou com um crente de oração, ele não conseguiu ficar de pé. Quando Ezequias ouve a ameaça de Senaqueribe, ele não faz como eu e como você. Ele não faz como a gente faz. Porque o nosso problema é querer guerrear guerras espirituais com ferramentas terrenas, com ferramentas carnais. Alguém te afronta e você afronta do mesmo nível. Alguém grita com você, você dá um grito mais alto ainda. Mas Ezequias faz uma coisa. Ele tira as suas vestes reais, arranca a coroa da tua cabeça, rasga as suas vestes, se coloca em pano de saco, entra na casa do Senhor. E outra, eu vou falar assim. Ao invés de Ezequias ir lá e guerrear com o natural, ele levou a afronta para o andar de cima. Aleluia! E eu quero declarar que nessa noite vai ter crente que vai subir para níveis maiores nessa noite. O Senhor está te dando níveis maiores nessa noite para você aprender a guerrear essas guerras que tem te afrontado de dia e de noite. Enquanto você dentro da igreja acabou, mas quando você chegar lá fora, tudo começa a chacoalhar, a virar de cabeça para o ar. Agora não, Satanás. Pega a tua bagagem, porque essa igreja está subindo o nível, está tendo mais um nível de mais intimidade com o papai nessa hora. Você vai subir de nível. Leve a afronta para cima, ó. Vai de querer guerrear com
o teu salário, o teu trabalho não vai te dar vitória nessa guerra. Quando se trata de batalha espiritual, o seu diploma, o seu mestrado, o cargo que você ocupa, não vai fazer você vencer essas guerras. Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja: é com o rosto virado para a parede, rasgando as vestes e se humilhando diante do único que pode resolver o seu problema. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É reconhecer que nós não somos nada e que Ele é tudo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus é dizer: Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Ah, Senhor, eu estou aqui te pedindo de coração aberto, lembra-te, Senhor. Reconhece que tu não é nada, que tu é pó, e do pó tu vai voltar. Você está de pé ainda, você sabe por quê? Porque a mão dele está te guiando. Está achando que está em pé por causa da sua meia hora de oração? Não está de pé porque ele é misericordioso e as misericórdias dele se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã. Reconhece que ele é tudo na tua vida. Reconhece. Você vai sair daqui hoje para viver um novo tempo que ele liberou para a tua história, igreja. O que o homem te dá, ele mesmo arranca. Mas o que Deus te entrega, ninguém, homem nenhum, pode arrancar. Ezequias era um homem bom. Ele orava. Enquanto ele orava ali, de rosto virado na parede, Deus ouve a oração dele e contempla as suas lágrimas. Aleluia. A oração de Ezequias, lá no capítulo 3, o Senhor lembra de que tenho andado na tua presença e de que tenho servido com fidelidade, integridade de coração, sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Será que eu e você podemos fazer essa oração para o Senhor? Será que eu e você podemos pedir? Vou dizer pedir, no meu coração, falar. Porque para alguém falar nesse nível de intimidade com o Senhor, é alguém que realmente tem intimidade com Ele. É alguém que realmente o Senhor conhece quem Ele é. Porque muitas vezes nós achamos que é só dobrar os nossos joelhos, abaixarmos a nossa cabeça e derramarmos uma lágrima. Ah, Elis, esse evangelho dos crentes, ouve isso. Esse evangelho dos crentes é um evangelho de dor. Que para Deus fazer eu tenho que chorar. Que para Deus fazer eu tenho que fazer se humilhar. Eu vou me humilhar. Quem diz não é eu, quem diz é a palavra. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Enquanto muitos estão achando que se humilhar diante de Deus é frustrante, se humilhar diante de Deus para mim e para você é recompensa. Se humilhar diante de Deus é saber que nós estamos sim sendo formados, sendo cheirados na dor, mas debaixo do amor dele. Porque Deus ele não vai primeiro te dar alegria, porque a palavra deles nos diz também que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Por que ao amanhecer? Porque as misericórdias se renovarão na manhã seguinte. Então pare de achar que se humilhar, se chorar diante da presença do Senhor está te diminuindo. Sendo que o Senhor está querendo apenas que você desça para Ele te levar a um nível maior de intimidade com Ele. Quando ele vira o rosto da parede, é uma forma dele dizer: fala, Deus, aqui não tem ninguém, só tem eu e o Senhor. De forma humilde, com o coração quebrantado, com aquela oração de alma. Pensa, igreja, um homem com 39 anos, passando uma fase de enfermidade, que orou ao Senhor, mas que recebe uma profecia de sentença de morte. Ele vai lembrar de que lá atrás ele orou e o Senhor se levantou para ele.
gente quer falar, lembra-te, Senhor. Ele vai falar, eu lembro, porque eu tenho amnésia. Eu lembro que quando eu podia estar no culto dando glória a Deus, servindo a minha casa, mas você preferiu ficar no sofá porque a Netflix estava melhor. Lembra que quando não podia estar no propósito de oração de uma semana? Ah, Senhor, eu lembro. Eu poderia ter ido, mas o cansaço foi tão grande. Aqui, Ezequias não fala isso para o Senhor. Ele diz, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de que tenho te servido com fidelidade. O Senhor ainda busca os fiéis adoradores. Ele se volta para os fiéis adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que me chama nessa mensagem, e eu quero chamar a sua atenção, é que o mesmo Deus que está ouvindo a oração de um homem com o rosto virado para a parede, que está colhendo as lágrimas de um homem que está fazendo uma oração sincera com o rosto virado para a parede, é o mesmo Deus que está indo lá na porta do palácio dizendo, volta e diga para ele que eu acrescento 15 anos em sua vida. Você consegue compreender que a mesma boca que levou a sentença de morte é a mesma boca que vai voltar e vai dizer, vai ter vida, vai ter vida. E eu quero ser profeta do Senhor aqui nessa noite. Eu quero liberar a palavra de vida. Senhor, vai ecoando vida onde precisa de vida. Vai ecoando, porque o Senhor está dizendo, eu desço com resposta, eu levo resposta, eu entrego resposta nessa noite. O mesmo Deus que está dentro do palácio é o mesmo Deus que para ele na porta. Ei, não sai não, volta lá e vai dar a sentença de vida. Volta lá. Eu preciso que você entenda a grandeza de Deus. Deus conhece a oração sincera, igreja. Deus conhece que você tem passado por dificuldade, por luta, por batalha. Deus conhece, Deus vê que você é afrontado, mas Ele também te conhece no seu secreto. A mesma boca que diz, vai morrer, volta e diz, eu te acrescento 15 anos. A resposta de oração não foi, a oração não foi em vão, pastor. Eu te via dentro daquele carro, assim como eu disse na quarta-feira. E o Senhor diz, está de pé, porque a minha igreja tem orado. Vai permanecer aberta, porque a minha igreja tem orado. Satanás tem afrontado a igreja do Senhor. Mas se você é igreja de oração, eu quero te convidar a se colocar de pé. Porque assim como Ele declarou que havia um tapete estendido neste lugar, e eu contemplava as luzes, mas eu achava que eram moedas, não é moedas. Porque antes de Deus te transformar no seu financeiro, Ele quer transformar dentro de você, para você receber o seu financeiro. Ele quer ter de você primeiro intimidade e fidelidade com Ele. Quando você colocar a sua casa em ordem por dentro, Ele ordena as coisas lá de fora. Quando você